Fala pessoal, giro de notícias. Bora comentar hoje sobre a Caixa Seguridade, que poderá ser impactada por causa da tragédia que tem acontecido no Rio Grande do Sul e também sobre perspectivas de proventos da Taesa, segundo a visão de alguns analistas, a importância do provento para ter noção de quanto a Petro entregou com e sem proventos e também uma prévia do segmento de papelão do lado que se reflete na Irani e na Klabin. Mas antes de comentar aqui sobre essas notícias, se inscreva no canal que eu posto vídeos diários sobre notícias e investimentos. Então bora lá, no dia 10 de maio, essa notícia foi divulgada por causa de algumas falas dos executivos da Caixa Seguridade que citaram que a empresa possui plena capacidade para absorver os efeitos da tragédia do Rio Grande do Sul para a companhia. Então, o executivo da empresa destacou que os sinistros começaram a aumentar, mas essa alta tende a acelerar após a situação do estado começar a se normalizar. Porém, muitas pessoas comentam que ainda deve demorar certo tempo até normalizar, o que poderia gerar um impacto acima do que o previsto. Outro ponto que comentaram é sobre absorver em relação ao portfólio inteiro da empresa, porque a Caixa de Seguridade é bem pulverizada no território brasileiro e o Rio Grande do Sul representa 7% dos prêmios emitidos no ramo residencial. Fora isso, no ramo habitacional, que a empresa é líder de mercado nesse segmento, o CEO da Caixa destacou que os eventos climáticos afetam menos essa categoria de cobertura. E a empresa destacou que o Rio Grande do Sul representa 5% das apólices nesse ramo. Então sim, algum impacto deve acontecer, mas a empresa cita que devido ao seu porte e também a essa diversificação territorial, isso acaba reduzindo o risco de um grande baque no resultado. Já essa outra matéria, que é mais recente, do dia 16 de maio, ações da Caixa no Rio Grande do Sul já somam impactos de quase 67 bilhões na sua carteira de crédito. E aqui no caso, envolve mais a Caixa Econômica Federal, porém, isso também acaba se refletindo na Caixa Seguridade, até porque a empresa é líder em vários segmentos e também possui uma grande participação no mercado em algumas linhas de seguros. Daí, um dos trechos aqui da matéria, entre as ações detalhadas, a que mais possui impacto na carteira da Caixa é para o financiamento, a parte habitacional e por que esse ponto acaba impactando a Caixa de Seguridade, porque o banco vai permitir uma pausa de 6 meses nas prestações para quem possui financiamento nas áreas afetadas e esse ponto trará um impacto de 52 bilhões. E também haverá uma pausa de 6 meses nas prestações de crédito para pessoa física e jurídica na região, além de reduzir a taxa do crédito consignado, o que será uma medida que terá um impacto de 10 bilhões na sua carteira. Então esse ponto poderia impactar algumas linhas de seguros na Caixa Seguridade. Então sim, eles comentam que o impacto será pequeno, mas alguma coisa deverá afetar o seu balanço. E aparentemente o mercado nem deu tanta bola, porque no quesito cotações, a empresa segue nessa faixa de R$ 15,50 a R$ 6,50 e aparentemente o mercado até o momento não tem batido na cotação. E a Caixa foi uma das maiores altas da bolsa e a empresa subiu 75% em 12 meses. O preço sobre o lucro atual é de 13,2, o que seria um dos maiores em comparação com a BB Seguridade e a Porto Seguro. E sobre dividendos de 6,57%, fora que a empresa possui um provento em aberto e a data será no dia 1º de agosto e o pagamento acontecerá no dia 15 de agosto deste ano. E o valor será de 28 centavos por cada ação. Fora que esse provento foi relativo ao primeiro TRI, o que poderia acarretar em novos proventos relativos aos próximos resultados da empresa. Já outra matéria é sobre a Taesa, que mudou a sua política de proventos e alguns analistas reduziram o preço-alvo e também a perspectiva de proventos. Então o primeiro ponto é que a Taesa já destacou, em fato relevante, que eles irão pagar 75% de payout sobre o lucro regulatório para este ano e que a partir de 2025 a Taesa poderá aumentar o seu payout para 90%. Então o mercado espera que o dividendo da Taesa cairá daqueles 9% a 11% para essa faixa de 7% a 7,5%. E tem analistas que esperam por proventos até menores do que 5% a 6% para este ano. Então, para quem é sócio da Taesa e olha aquele dividendo de 10,6% e também aquela média elevada de 10% a 11%, quando olhamos o médio a longo prazo,
aparentemente para o curto prazo terá alguma queda no provento da empresa por causa dessa mudança na sua política de proventos. Então tem que estar ciente disso para não tomar um susto e perceber que do nada o provento caiu de 10,6% para, digamos, 6%. Já a terceira matéria é sobre a Petrobras, que rendeu 362% em 5 anos, porém, uma grande parte desse retorno foi devido ao provento que foi pago, porque o pessoal pensa que a Petro subiu quase 400% na cotação, mas esse ponto não foi o caso. Porque se puxarmos de maio de 2019 até o dia 8 de maio de 2024, a Petro só subiu 54% na cotação, o que significaria que se a empresa fosse cotada aos R$10 na época, a empresa teria subido para os R$15,40. Então, no quesito cotação em tela que você pagaria pelo papel, a alta não foi nem tão atrativa assim. Mas a situação muda completamente ao considerar o reinvestimento do provento, principalmente após 2021, que foi quando a empresa pagou um provento bem atrativo. Então perceba essa distância do retorno com dividendos e sem dividendos após esses grandes pagamentos que aconteceram. Além disso, uma pequena conta para saber quanto mais ou menos o dividendo representou do retorno, pega o retorno total, 362 menos 54%, que foi o retorno sem proventos, daí resulta em 308, então vou dividir por 362, então perceba que o dividendo representou 85% desse grande retorno que a empresa entregou. Então, esse ponto mostra na prática a importância do provento para o retorno ao acionista. Porém, não é para sair cegamente investindo em qualquer empresa que paga proventos, até porque você tem que ter uma estratégia, tem que estudar a empresa e tem que olhar se o preço está atrativo ou não. Até porque se você pagar caro e a perspectiva for de piora no resultado e no provento, você pode ter um dano no capital investido. Outro ponto, a Petro também possui um provento em aberto. A data a considerar no dia 11 de junho de 2024 e o pagamento será dividido em duas parcelas iguais de 52 centavos por cada ação. A primeira parcela será paga no dia 20 de agosto e a segunda para o dia 20 de setembro. Então o valor bruto total fica na faixa de R$1,04 por ação, que se eu dividir por 36,75, a cotação atual, esse provento representa 2,8%, fora os próximos proventos trimestrais que a empresa costuma anunciar. Mas o mercado da empresa espera que o provento da empresa cairá para a faixa de 10% a 13%. Então também não vai colocando o cenário positivo para sempre, para não tomar um susto caso aconteça uma piora no pagamento. E por fim, temos aqui uma notícia da Empapel sobre as prévias do segmento de papelão ondulado, que acaba impactando, por exemplo, a Irani e a Klabin, que atuam nesse segmento. Principalmente a Irani, porque cerca de 60% da receita da empresa vem do segmento de papelão ondulado. E o que chama atenção é que as prévias dos indicadores da associação Empapel sinaliza que o índice brasileiro de papelão ondulado avançou quase 12% em abril deste ano, o que foi o melhor mês de abril olhando para a série histórica de 2005 até o momento. Então esse gráfico mostra muito bem isso, a expedição total em toneladas para abril de cada ano, e perceba que esse mês de abril de 2024 foi recorde em comparação ao mês de abril de cada ano destacado, fora que o crescimento foi de quase 12% versus abril de 2023. Além do mais, também tem esse índice de expedição de papelão do lado. Perceba que de 2005 até o momento, praticamente ele tem crescido em janelas de médio prazo. É evidente que podem acontecer crises, como aconteceu em 2008, lá para 2018, greve dos caminhoneiros, na pandemia. Então, eventualmente, em alguma crise, o segmento pode sofrer e pode ter uma queda no volume expedido de papelão ondulado. Consequentemente, esses pontos acabam impactando a Irani e a Klabin, que atuam nesse segmento, porque esses dados mostram que o setor segue aquecido, o que podemos esperar por um crescimento no volume de vendas. Porém, isso não quer dizer que o resultado será melhor, até porque o preço médio de venda teve uma queda de 10% no primeiro tri de 24 versus o primeiro tri do ano passado. Então a Irani teve crescimento no volume de vendas, porém, como os preços caíram, isso não foi suficiente para crescerem o resultado. Então tem que olhar esse ponto porque não adianta o volume crescer e o preço
acabar despencando porque pode sair literalmente elas por elas. Então a parte boa seria o volume crescendo, o preço crescendo e a empresa mantendo um patamar de custos controlados. E se fosse o caso, o resultado cresceria em uma taxa interessante. Mas ninguém tem bola de cristal, então por isso que temos que acompanhar as empresas da nossa carteira. Além do mais, tem um ponto que eu sempre alerto: algumas empresas realizam recompras de ações, que é o caso da Irani, que o dividendo atual é de 8,33%, mas quando considerar a recompra, esse dividendo acaba sendo bem maior. Fora que o novo programa de recompra prevê cerca de 4,4% de dividend yield se o valor gasto com a recompra fosse distribuído na forma de proventos. Então, se a Irani executar tudo, entre aspas, temos um dividendo adicional de 4,4% que está camuflado e não aparece aqui no cálculo do dividend yield. Então, se você possui alguma empresa que recompra ações, você tem que olhar esse ponto para saber se a empresa tem executado uma grande recompra ou não. Outro ponto, a Irani anuncia trimestralmente o seu provento de forma similar à Klabin, com proventos com a Datacom para março, abril, maio, agosto e novembro de cada ano. E já tivemos 3 anúncios neste ano para março, abril e maio, e se seguirem nesta linha, iremos ter proventos para agosto e novembro deste ano. Então em breve, mais dois pequenos proventos ao longo deste ano, mas que não será tanta coisa assim, até porque ele só representa 25% do lucro de cada TRI. Então, pessoal, comentamos aí sobre várias notícias da Caixa, da Taesa, da Petro, esse retorno com proventos e também esses dados da Empapel. Aí comenta sobre quais desses nomes vocês possuem na sua carteira, em particular, indo aqui no site Investor 10, que vocês podem cadastrar sua carteira de forma gratuita. Eu possuo a Irani, a Caixa e a Taesa na carteira do canal. E eu espero que elas paguem bons proventos, porque dessa forma eu posso pegar o provento e reinvestir e comprar mais ações. E tentem imaginar de forma dinâmica, porque as novas ações irão gerar mais proventos, que poderão ser maiores se o resultado crescer, e ainda tem o aporte do meu bolso. Então, de forma dinâmica, a nossa renda passiva cresce em uma taxa muito acelerada. Então, pessoal, por isso seria isso. Deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e considere se tornar membro. É só clicar em Seja Membro ou no link aqui abaixo. E na parte de membros possui quase 400 vídeos exclusivos só para quem for membro, para você aprender a investir melhor. Tem planilhas, tem Telegram, tem notícias e muito mais. E tem aquele ponto, eu não fico prendendo você, porque se você assinar hoje e não gostar, você cancela em um clique. E também, se você quiser trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG Pactual, que é uma das melhores do país, e aqui abaixo possui um link para vocês preencherem o formulário, e através disso, o parceiro do canal entrará em contato com vocês, e vocês podem conseguir bons benefícios no BTG, inclusive o cartão Black do BTG, que possui vários benefícios. Aí, caso você possua interesse, link aqui abaixo. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.